Questão 6 do capítulo 5. Dentro de uma certa região do espaço, o campo elétrico é constante. Mostre que o potencial adequado para este caso é φ igual menos o produto entre o campo, o vetor posição, mais uma constante. Quais são as superfícies equipotenciais? Então, para relacionar um campo elétrico e o potencial, nós fazemos igual menos o gradiente do potencial. Para obter isso aqui só em módulo, nós podemos multiplicar pelo versor de R, porque aqui aparece, o vetor posição, então o versor do vetor posição, o gradiente de um campo escalar é um campo vetorial, então dessa forma a gente fica com a componente R e aqui também. Agora eu posso integrar essa equação aqui em R. Aqui eu já vou deixar esse sinal de menos fora da integral. A componente R do gradiente é ΔΦ ΔR, que integrando em dr. Aqui a derivada parcial varia em relação a R. A integração também considera uma variação em relação a R. Só que a natureza dessas variações são opostas. Então, como essas duas são operações inversas, na mesma variável, aqui a integração é só em R, e a derivada mantém todas as outras eventuais variáveis fixas e também varia só em R. Então, dessa integral aqui da derivada parcial resulta apenas menos φ. Enquanto que aqui é dito que o campo elétrico é constante, então vou tirar esse módulo da integral, vai ficar a integral de dr. Então aqui eu vou ter o ER vezes o R mais C, que é a integral, igual a menos φ. Agora eu já posso organizar isso daqui, o φ igual a menos o ER vezes o R, menos índice R, vezes a constante. Isso daqui é a mesma coisa do vetor E, produto escalar com o vetor R, o vetor posição R, que dá o módulo do vetor E vezes o módulo do vetor R, vezes o cosseno do ângulo entre eles, mas eles estão na mesma direção, já que aqui é o vetor posição. Então essa daqui é a representação do produto escalar entre o vetor E e o vetor R. Aqui é uma constante e aqui também é uma constante. E isso tem dimensão de potencial, que é o módulo do campo, vezes uma distância, que é essa distância que veio da integral em R. É uma constante que tem dimensão de distância. Então, isso daqui, eu posso até considerar esse sinal de menos também o φ0. Dessa forma, eu encontro φ igual a menos E vezes R mais o φ0. Então, é para mostrar que um potencial adequado é esse aqui. Então, mostrei. É adequado porque ele é obtido partindo dessa relação. Agora, para encontrar as superfícies equipotenciais, nós devemos saber que se eu escolher dois pontos, R1 e R2, na superfície equipotencial, eu vou ter a implicação de que o potencial de R1 menos o potencial de R2 tem que ser nulo, porque eles devem ter o mesmo potencial por estarem em uma superfície equipotencial. Então o que eu vou fazer é isso, avaliar dois pontos aqui nesse potencial. Então, aqui no φ de R1, eu vou ter menos E escalar com R1, aqui é a constante, menos E escalar com o vetor R2, aqui dos pontos, R1 e R2, os afixos desses vetores, mais o φ0. Então agora distribuindo esse sinal de menos aqui vai cancelar o φ0 com o menos φ0, e esse eu posso deixar em evidência para obter o R2 menos o R1. Então aqui a gente tem um produto escalar que dá igual a zero, que por hipótese esses dois vetores localizam pontos em uma superfície equipotencial. Então a conclusão disso é que o campo é perpendicular ao vetor que liga dois pontos numa superfície equipotencial.
Então, isso daqui, como nós escolhemos 2 pontos genéricos, já indica um plano. Primeiro que até poderia ser um outro tipo de superfície, como por exemplo um cilindro, que se for pego pontos particulares, aqui por exemplo, até poderia acontecer isso, de o campo ser perpendicular a um vetor que liga de um ponto ao outro. Mas nesse caso falharia com um ponto aqui e um ponto oposto, que aí já o vetor que parte de um ponto até o outro já não seria mais perpendicular ao campo. Como é que eu peguei pontos genéricos, então isso daqui tem que valer em uma geometria para qualquer ponto arbitrário. Então isso daqui só vai valer no plano mesmo que em casos particulares possa ter uma correspondência em outra geometria. Mas ainda é possível elaborar melhor essa explicação, né? Aqui obter diretamente a equação da superfície equipotencial. Então, se eu partir dessa equação aqui, 0 igual a esse produto escalar, pegando esse R2 e fazendo igual ao vetor posição, x na direção de x, mais y na direção de y, mais z na direção de z, eu obtenho o seguinte. Aqui eu vou escrever o vetor, é x na direção de x, mais é y na direção de y, mais é z na direção de z, produto escalar, e aqui como seria R menos R1, então vou ter x menos x1 na direção de x, mais y menos y1 na direção de y, mais z menos z1 na direção de z. E fazendo esse produto escalar, né, multiplicando o que tem aqui a mesma direção, eu vou ficar com x, e aqui vai distribuir, né, vezes esse parênteses, x menos x1. Então, é x vezes x, menos é x vezes x1, mais é y, vezes esse parênteses aqui, aí vai distribuir, vezes y, menos é y, vezes y1, mais é z vezes z, menos é z vezes z1. Aí isso daqui eu reorganizo e faço o seguinte, eu renomeio essas parcelas negativas, porque o y1 é um ponto fixo. O R2 que a gente fez igual ao vetor posição, né, e ele tem variáveis. Então, eu vou somar essa parcela com essa e chamar isso de D. E assim eu posso reescrever essa equação como é x vezes x, mais é y vezes y, mais é z vezes z, mais d igual a zero. E essa aqui é exatamente a equação do plano. É a equação geral do plano que tem como a vetor normal o versor de E. Então, escolhendo pontos aqui, valores aqui para x, y, z, qualquer ponto do plano pode ser obtido. Então, assim, eu mostrei que um potencial adequado é esse aqui, e também encontrei as superfícies equipotenciais, né? São planos. Assim a questão fica completamente resolvida.